Oi, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Mariana Coelho e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou dar 7 dicas inéditas de livros que eu li e que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Tem muito romance hoje, tanto hot quanto contemporâneo, então eu tenho certeza que vocês vão amar, tô muito animada, então já pega caneta, já pega papel para anotar todas as dicas de hoje, beleza? E antes de começar o vídeo, gostaria de lembrar que o meu link principal da Amazon vai estar aqui embaixo na descrição. Comprando através do meu link, vocês ajudam o canal, não se preocupa que o valor final da compra não será alterado e vocês podem comprar qualquer produto, não só livros, beleza? E eu também gostaria de falar com vocês que a minha amiga, querida amiga Jennifer, tá com o Instagram de macramê. Vou deixar aqui ao lado o Instagram dela, tá bom? E vou também deixar os artesanatos lindos, as decorações maravilhosas aqui ao lado, passando, para vocês irem lá conferir, ficar instigados. Ela faz com muito amor, com muito carinho, cada peça linda e incrível que vocês precisam ir lá conferir, ó. Olha aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Beleza? Então, sem mais delongas, bora começar o vídeo de hoje. Vamos lá para a primeira dica, que foi um livro que me tirou de uma ressaca, não, de uma fossa literária gigantesca, depois que eu li o livro Precisamos Falar sobre Kevin. E eu precisava de uma leitura super tranquila, super fluida, e foi com isso que eu li, exclusivamente minha, que eu vou deixar essa capa aqui, né? A capa tipo pá, para vocês conferirem. E esse livro eu li porque tem notas altas na Amazon, e também porque estava disponível no Kindle Unlimited e porque é um romance com cowboy, aquela coisa toda, e eu fiquei muito curiosa para conferir. E nesse livro aqui teremos a nossa protagonista, e ela mora numa cidadezinha no interior, inclusive essa história vai ser ambientizada numa cidadezinha no interior, tá bom? E ela sempre foi muito bem cuidada, junto com sua família, com seus pais, que eram ótimos, muito bons também, ajudavam muito os vizinhos, as pessoas ao redor, e ela tinha sonho de fazer faculdade e tal, ela estava fazendo, inclusive. Ela é uma menina muito feliz, cheia de vida, só que acontece uma tragédia. Os pais dela, em um acidente terrível, morrem e ela se vê completamente sozinha e desamparada e cheia de dívidas, porque seus pais deixaram dívidas para trás. E ela já não tem dinheiro para se sustentar, imagina para pagar as dívidas. E ninguém, nem a família, nem os vizinhos acolheram ela. Ninguém estendeu a mão, a ajudou. Então ela teve que pedir ajuda à única mulher que realmente quis ajudá-la de alguma forma, que é a dona do bordel da cidade. E lá a nossa protagonista, ela vai ter que trabalhar nesse local, né, se encontrando com os homens para conseguir o seu sustento. Só que o seu primeiro homem, o primeiro cliente que vai lá, né, para se encontrar com ela, vai ser o mocinho da história. E quando o mocinho chega lá e vê que a filha do seu grande amigo está lá, trabalhando lá, ele fica muito confuso. O que ela está fazendo lá? Por que ela não está estudando como ela queria e tudo mais, tudo bom? E aí o instinto protetor dele vem com tudo e ele falou, não, eu vou te tirar daí, pode deixar. E ele tira ela do bordel, abriga ela na sua propriedade, nas suas terras, e ela vai ficar muito próxima da mãe do nosso mocinho, que é uma graça. E, gente, aqui teremos um mocinho que é mais velho que a mocinha, com instinto protetor, né, ciumento, possessivo, inclusive, ele fica sempre rondando para ver se tá tudo bem, não é mesmo? E aqui temos um mocinho possessivo, né, e uma mocinha virgem, que sempre amou o mocinho. Sempre que o mocinho se encontrava com o pai dela, né, que eles eram muito amigos, ela ficava admirando ele de longe, né, aquele amor platônico. Nosso mocinho nunca viu como uma mulher assim até então, mas agora ele vê. Só que o que acontece? Ele já foi casado e já teve um grande amor da sua vida. Só que de uma maneira muito triste, ela morreu. E quando ele enterrou a mulher dele, ele enterrou seu coraçãozinho também e não acha mais que pode amar.
Mas tudo isso muda a partir do momento que ele faz uma proposta à nossa mocinha. Ele propõe um casamento de conveniência. Por quê? Porque nessa cidadezinha, quando descobrem que a nossa mocinha estava começando a trabalhar no bordel, a cidade começou a falar, fofocar, onde todo mundo conhece todo mundo, e a reputação dela ficou na lama. Aquele machismo que existe, não é mesmo? O que é uma coisa muito ruim, né? E aí ele propõe esse casamento para ela ter o nome dele, e com isso ela vai melhorar a reputação dela, mas mais que isso, ela vai poder se vingar das pessoas que não estenderam a mão para ela, não a ajudaram. E gente, quando eu comecei a ler esse livro, quando eu vi na sinopse esse tema de vingança, né, tipo, que ela vai se vingar das pessoas que não a ajudaram, a partir do momento que ela se casa com ele, tem o nome dele, eu pensei que ia para um lado a história, mas vai para um outro lado, ainda mais interessante, inclusive. Essa vingança, esse tom de vingança não fica muito realçado na história. Outros acontecimentos, outros fatores, a química do casal vão se sobressair muito mais. Outros fatos vão ser muito mais interessantes, muito mais bem construídos do que a vingança. E isso de ela se casar com o mocinho pra ter o seu nome, tirar o seu nome da lama, né? A reputação tá manchada, aquela coisa toda, né? Que as pessoas ficam falando, esse machismo. Vai muito mais do que isso, porque eles já estão começando a se relacionar, já tá gostando dele, né? Na verdade, ela já gostava muito, mas isso só vem aumentando, e o nosso mocinho também tá gostando cada vez mais dela. Então, no meio desse casamento tem uma relação muito mais profunda, muito mais apaixonante, muito mais amorzinho e sensual também. Gostei bastante, gostei muito da mãe do nosso mocinho. Esse título exclusivamente minha já dá um ar todo possessivo pra história, que eu adoro. E eu tenho certeza que muita gente aí vai gostar muito de conferir esse continho de fadas que é muito gostoso de ler. Vamos lá! O próximo livro é um livro que tem um título assim bem impactante, que é As Vantagens que eu Encontrei na Morte do Meu Pai. Olha esse título. Quando eu comecei a ler esse livro, eu tinha uma percepção, eu tinha uma expectativa. Só que quando eu acabei, eu fiquei muito impactada e eu não sei se eu entendi tudo que a autora queria me passar. Por quê? Vamos lá. Aqui teremos uma história narrada pela nossa protagonista, que é uma médica, e ela vai falar a sua relação com seu pai antigamente, como a relação dos dois antigamente afetou diretamente na vida dela, nas relações dela no presente. Depois que ele morreu também, como ela ficou afetada, como isso afetou diretamente a vida pessoal dela, ela como mãe, ela como médica, ela como pessoa, como amiga e tudo mais, tudo bom. E, paralelo a isso, teremos outros relatos de outras pessoas, várias pessoas até, vidas particulares de outras pessoas. E eu não sabia como esses relatos, essas vidas particulares de outras pessoas que a autora estava narrando pra gente, eu não sabia como essas vidas iam se intercalar com a vida da nossa protagonista. Só que no final da história, tudo vem à tona, a gente entende tudo, a autora fecha e interliga tudo bonitinho de uma maneira incrível. E eu queria falar também que é uma história curta, né? Rápida de ler, você lê rápido, mas tem uma linguagem muito chocante, macabra, impactante, muito cru, cheia de metáforas. E por ter muitas metáforas, eu não sei se eu entendi tudo que a autora quis me passar. Você vê como a autora tem uma escrita muito inteligente, como ela tem propriedade para falar psicologicamente da mente humana em relação aos traumas, em relação à morte, né? No livro, especificamente, o relato da nossa protagonista. A morte está muito presente no livro. Eu recomendo, mas não para todo mundo, só para quem realmente tem curiosidade de ler esse livro, tá bom? Ver mais da mente humana, do trauma e tudo mais, tudo bom. Mas eu queria falar que esse livro não está mais disponível, não só no Kindle Unlimited, como o e-book não está mais disponível na Amazon. Foi tirado há pouco tempo. Eu li há um mês e essa semana eu fui ver, não está mais lá. Talvez tenha em outra plataforma, site da autora, falando diretamente com ela no Instagram, tudo mais, mas na Amazon não tem mais. Provavelmente depois de um tempo, talvez volte, mas por enquanto não está. Mas na época que eu li estava no Kindle Unlimited e eu achei muito interessante dar essa dica para vocês.
E o próximo livro é A Menina do CEO, que é da autora nacional Jéssica Larissa. Na verdade, todos esses livros são de autoras nacionais, tá bom? Vou deixar a capa aqui ao lado. E eu gostei desse livro com muitas ressalvas, então vamos lá. Aqui temos a história do Cadu. E o Cadu, que é o protagonista, ele é um homem de 40 anos, que ele se relaciona de uma maneira casual com as mulheres, sexo sem compromisso, principalmente depois da sua ex-noiva, o grande amor da sua vida, ter traído ele, né, o Cadu. E aí ele se envolve com as mulheres só sexo sem compromisso. Mas, né, teremos a nossa protagonista e os dois vão se reencontrar e isso vai mudar. E por que se reencontrar? Bom, porque a nossa protagonista, ela é filha de um dos grandes amigos dele. E a nossa mocinha sempre amou o Cadu, mesmo ele sendo um dos amigos do seu pai. É aquela coisa de amor platônico. E ela é virgem, ela se guardou pra ele, tem que ser ele, somente ele. E ela vai fazer de tudo para conquistar o Cadu. E ela vai se meter em várias peripécias para conquistá-lo. E antigamente ele não a via como mulher, até porque ela era muito jovem, mas agora ela cresceu, se tornou adulta, né, amadureceu, e ele tá vendo ela com outros olhos. Você lê muito rápido, você devora, é muito fluida, tem clichê aqui, como vocês puderam perceber, tem um melhor amigo que é apaixonado pela nossa mocinha, um amigo de infância que ela reencontra também, apaixonado por ela. Tem cenas sensuais, os dois vão se envolver, quando eles se reencontram o negócio pega fogo. Mas, o que acontece? Por que eu me incomodei em muitas partes da história? Bom, primeiro eu queria falar que se você ficou curioso, leia. Inclusive eu compartilhei essa leitura nos stories, muita gente leu e gostou, tá bom? Por mais que eu não tenha curtido tanto assim, ainda recomendo. Mas eu preciso falar os pontos que me incomodaram, claro, obviamente. Bom, um ponto que me incomodou foi o próprio Cadu. O Cadu, como em si, é a personificação do meu incômodo. Porque eu achei ele um personagem muito babaca, muito imaturo. A forma como ele se refere às mulheres é de extrema babaquice, sério mesmo. Tem uma hora que uma mulher, ela tá se olhando no espelho, afofando o cabelo, passando batom, né? Se admirando, vendo quão bonita ela é. O Cadu fala o quanto essa atitude é fútil, quanto essa atitude é isso. Eu achei essa atitude, assim, esse tom pejorativo horrível. Enfim, me incomodou muito. Outra coisa que me incomodou foi a protagonista, essa dependência que a autora criou, né? A dependência da protagonista perante o Cadu. Porque tem que ser ele, a vida dela gira muito em torno dele, ela fica pensando o tempo todo nele, ela até fala: ah, eu sei que ele vai me machucar, eu sei, mas tem que ser ele, não pode ser mais ninguém, entendeu? Esse apego. E outra coisa que a autora fez que me incomodou muito, que eu vi esse ponto, é que, por exemplo, enquanto as outras mulheres, né, estão afofando o cabelo e é uma atitude muito fútil pro Cadu, a nossa protagonista não, ela é diferente. E como a autora mostra que ela é diferente? Em uma bela tarde, ao invés dela estar afofando o cabelo no espelho, ela está lendo um clássico. George Orwell, 1984. Olha só. Então, gente, se ela quer ler um clássico, ela lê um clássico. Se ela quer afofar o cabelo, ela afofa o cabelo. Dane-se, isso não quer dizer nada, não quer dizer que uma é diferente da outra, ou melhor que a outra porque tá afofando ou não o cabelo, ou lendo ou não um clássico, entendeu? Então essa coisa, esse negócio, essa filosofia, isso aí que ela empregou aí, não me agradou nada. Mas enfim, se vocês ficaram curiosos, porque se trata de uma história com mocinha virgem, mocinho mais velho, possessivo, aquela coisa toda, e mais velho também, leiam. Mas esses pontos, como vocês puderam ver, me tiraram do sério. E o próximo livro, esse sim, nossa, maravilhoso, é Rio em Chamas, da Nana Pauli. Vou deixar a capa aqui ao lado. O segundo livro da série Fetiches. O primeiro é Aquele Homem. Eles não têm nenhuma relação. Ah, Mariana, não tem nenhuma relação, mas por que estão fazendo parte da mesma série? Porque vão tratar de fetiches. Não vou falar qual é o fetiche de Aquele Homem, nem de Rio em Chamas, porque seria um baita de um spoiler. Mas pra quem me conhece sabe que eu não gostei de Aquele Homem, o primeiro livro da série. Mas quando eu vi a premissa de Rio em Chamas, eu falei, eu acho que eu vou gostar. Mas eu não sabia que eu ia gostar tanto.
que eu ia dar 5 estrelas e me apaixonar pela leitura. Já digo de antemão para vocês lerem, porque vocês vão amar. E aqui temos a história da queridíssima Maju. E a Maju, ela é uma digital influencer maravilhosa, que ela tem muitas tatuagens coloridas, cabelo loiro, platinado, sabe? Ela adora viajar, até por conta do seu trabalho. E agora ela vai passar férias. E aonde ela decide passar férias? No Pará. Por que no Pará? Porque a sua melhor amiga tem família no Pará, então elas vão lá, a Maju vai conhecer a cultura, o lugar, a comida. Então ela, a sua melhor amiga e os seus amigos vão lá embarcar nessa jornada. E chegando lá, eles vão conhecer o nosso mocinho, que é o Zé Corvo. E o Zé Corvo é primo da melhor amiga da Maju, ele é o dono de várias redes de açaí e ele vai ajudar, né, nessa aventura da Maju e seus amigos para mostrar o Pará, a beleza do Pará nessa viagem de férias deles, né? Vai falar tudo, todos os pontos turísticos, comida, vários passeios bem legais. E quando o Zé Corvo conhece a Maju, a ligação, a química é instantânea. O casal pega fogo, são apaixonantes, maravilhosos. Eu simplesmente amei, mas mais que isso, eu amei a pesquisa que a Nana Pavolli fez sobre o Pará. A comida, que eles comem açaí com farinha e comida, né? Açaí, farinha, comida. Achei assim incrível. Achei também, porque aqui a gente come o quê? Açaí com granola, paçoca, né? O jeito cantado com que eles falam. Inclusive, a Nana Pavolli fez um mini dicionário de certas expressões que eles usam para a gente entender direitinho. Essa fala cantada, linda, como eles são contagiantes, os lugares. Eu me apaixonei, eu podia ver o lugar, eu podia escutar o canto dos pássaros. Eu me aventurei, eu conheci o Pará, me apaixonei sem sair do lugar, sério mesmo. Eu fiquei completamente maravilhada, amei mergulhar nessa aventura. Só que essa viagem é de férias. O Maju e o Zé Corvo pertencem a mundos diferentes. E eles vão começar a se envolver muitas cenas sensuais e vão se apaixonar e vão ter que dar um jeito de ficarem juntos, não é mesmo? Simplesmente sensacional, 5 estrelas, por favor leiam, porque a Nana Pavolli arrasa, ela não erra, maravilhosa, diva do meu coração, e eu simplesmente fiquei encantada pelo Pará. Agora, para finalizar, vou falar de 3 livros que eu li assim, ó, numa tacada só, da autora nacional Cali Ferre, que eu amo essa autora também. E vamos lá. Primeiro eu vou falar do livro Redenção, primeiro livro da série Irmãos Beckers. E aqui teremos como protagonista a Gabriela. E a Gabriela, gente, ela é jovem, ela tem 22 anos, a minha idade, mais ou menos. Mas ela já tem muita carga, muita responsabilidade nas costas. Por quê? Ela teve que abandonar a faculdade e trabalhar depois que sua mãe morreu. E por que ela precisa trabalhar? Porque ela precisa ter dinheiro para o tratamento, para os remédios do seu irmão de 8 anos, o Benjamin, que tem câncer, tem leucemia. E toda vez que eu lembro do Benjamin, da leucemia, dessa doença, né, devastadora, eu fico com o coração apertadinho. E ela acompanha ele, ela fica preocupada, sério mesmo, é uma vida que ela leva junto com ele. É muito feliz, os dois têm um ao outro, né, essa companhia, mas também de muitas preocupações. E já não bastasse as suas inúmeras preocupações, não é que a Gabriela vai atropelar o Richard Becker, o grande CEO, dono de várias empresas. E pra piorar, o cara é muito rabugento, é muito ranzinza. Inclusive, quando ela sai do carro e encontra com ele, o atropelamento não foi nada demais não. Inclusive, ele levanta e começa a falar, reclamar um bocado, mas quando ele bate o olho nela, ele fica encantado. Então, ele simplesmente foge, porque ele não quer se apaixonar, ele tem questões do passado que fazem com que ele tenha receio de se envolver mais intimamente com uma mulher. Mas a Gabriela ficou devastada com o que aconteceu, se sentiu muito culpada, né, de ter atropelado o Richard Becker. Então ela vai fazer uma pequena atitude, vai mandar flores para ele para se desculpar.
Só que não é que o cara vai humilhá-la com essa atitude, ao invés de receber as flores e tudo mais, não, vai humilhar. Ah, minha gente, mas a Gabriela é muito forte e ela não vai deixar isso barato de jeito nenhum. Ela vai lá na cara dele, jogar as flores na cara dele e falar poucas e boas. Mas ao invés dessa atitude afastar o Richard, a obsessão que ele tem por ela vai aumentar e ele vai fazer de tudo para conquistá-la. O Richard, ele é muito intenso e os dois vão entrar nessa briga de gato e rato o tempo todo. Ele não vai medir esforços para conquistá-la, mas com o tempo o que era ódio, né, e raiva da Gabriela que ela tinha pelo Richard vai se transformar em amor. E o Richard, ele vai descobrir sobre o Benjamin, vai se compadecer muito e vai querer ajudá-lo de todas as formas possíveis. Mas eles têm outra problemática na história, que é o Christopher, irmão do Richard. E eles já tinham questões e problemas no passado, e agora o Christopher tá gostando também da Gabriela e tá determinado a conquistá-la. Então o Richard fica daquele jeito e os dois se envolvem em mais uma briga entre irmãos. Eu gostei muito desse livro, recomendo bastante. A Carly Fair é maravilhosa, ela tem uma linguagem muito fluida, escreve muito bem, ela é muito boa para escrever protagonistas masculinos muito intensos e mocinhas muito fortes, mas eu não dei 5 estrelas, eu dei 4 porque faltou alguma coisa. Inclusive eu estava até conversando com minha mãe sobre isso, que faltou alguma coisa, a gente não sabe o que é, mas uma pitada, um açúcar, um sal e alguma coisa, mas eu não sei direito no que se refere. Mas ainda assim, amei muito. Eu tenho certeza que vocês vão sentir raiva do nosso mocinho? Vão, mas vão se apaixonar por esse mocinho tão intenso também. E o próximo livro é Sacrifício, vou deixar a capa aqui ao lado, segundo livro da série Irmãos Beckers. E aqui, sabe quem vai ser o protagonista, minha gente? O Christopher. Ele era o vilão, né, no livro passado, no livro Redenção, e aqui ele vai ser o mocinho. Gente, o Christopher, assim como o Richard, é muito intenso. E no passado ele amou 2 mulheres, tá bom? Só que ele não foi amado de volta. Inclusive, essas 2 mulheres foram apaixonadas pelo seu irmão, tá bom? E uma dessas mulheres foi a protagonista do livro passado, né, a Gabriela, do livro Redenção. E ele quer ser amado de volta, mas isso não aconteceu. Mas a vida do Christopher muda completamente quando ele conhece a nossa mocinha, a protagonista. Porque o Christopher, ele tá determinado a não amar mais ninguém. Mas assim que ele a vê, ele fica encantado. E como eles se conhecem? Bom, o Christopher vai atropelar a nossa mocinha. Aqui o povo adora atropelar os outros, nunca vi. Mas enfim, ele vai atropelar, não é nada grave, mas mesmo assim ele leva ela pro hospital, dá toda a assistência a ela, fica muito preocupado. E assim que ela acorda, eles começam a conversar e tudo mais, ele descobre algumas coisas sobre a nossa mocinha. Primeiro que ela tem uma doença no coração, ela não tem muito tempo de vida, tá bom? Uma doença grave. E a outra coisa é que a sua irmã, a irmã da nossa mocinha, ela acabou de ser assassinada. E o noivo da nossa mocinha, ele foi acusado de ter matado a irmã dela. Só que ele é inocente, então ela precisa arranjar um emprego para pagar um bom advogado para tirar ele de lá e provar a inocência dele. Então o Christopher, ele vai dar um emprego para ela e os dois vão começar a interagir muito, se relacionar muito, relação entre funcionário-chefe e tudo mais, eles vão começar a se envolver, mas nesse meio dessa paixão, desse amor, dessa coisa toda, a nossa mocinha vai descobrir que o Christopher não é esse herói que ele diz ser. Tem muitas situações por baixo dos panos, tá bom? Mas o Christopher, minha gente, ele quer ser o herói da nossa mocinha. Então ele vai tomar uma atitude que, inclusive, eu não dei 5 estrelas pra história, sim 4,5, justamente por causa dessa atitude que ele tomou. Porque ele tomou essa atitude desnecessária, ao meu ver, achando que seria o melhor pra todos, inclusive pra nossa mocinha. Mas o que ele não sabia é que ela já estava o amando, que ela quer ficar ao lado dele, que essa não foi a melhor decisão a se tomar, não. E aí, eu não vou falar qual decisão que ele tomou,
mas a história vai ser conduzida de uma maneira muito boa. E vocês podem estar se perguntando, Mariana, ela tinha um ex-noivo, ela amava esse ex-noivo, aí começou a gostar do Christopher, se envolver com ele. Como é que isso funciona? Não vou falar para não dar spoiler, mas a autora trabalhou muito bem isso, muito bem narrada, muito bem contextualizada, escrita, e não tem nenhuma traição. Eu gostei muito do casal, do Christopher, da nossa mocinha também, a relação dos dois. Tem as suas cenas sensuais, o seu toque de sensualidade. A Callie Ferry tem o seu toque de sensualidade, mas não é muito, tá bom? Tem preliminares, insinuações e tudo mais, mas a parte sensual mesmo, não tem tanta. Mas mesmo assim, é muito intensa a história, os protagonistas são muito intensos e as mocinhas muito fortes, e eu amei muito cada uma delas. Então, se você ainda não leu essa série, recomendo demais. E o último livro é Desde que eu errei, lançamento recente da Callie Ferry, e o livro que eu mais gostei, eu dei 5 estrelas. E eu deixei esse livro por último, por quê? Porque ele não faz parte da série Irmãos Beckers, mas ele tem ligação. Por quê? Porque o João Pedro, que é o protagonista desse livro aqui, ele é muito amigo do Christopher. Os dois se conheceram, né, e se tornaram grandes amigos, e já vou contextualizar mais essa amizade. Aqui temos como protagonista o João Pedro, e o João Pedro ele quer sair das garras do seu pai. Ele quer ter a sua liberdade, quer ter sua autonomia. Só que não vai ser fácil, o pai não vai facilitar para ele, inclusive o pai vai tirar muitas coisas do João Pedro, coisas que ele tem direito, né? Propriedade, carro, pertences que o João Pedro tem direito. Então vai ser muito difícil do João Pedro começar a seguir com as próprias pernas, porque as conquistas que ele já conquistou, o pai tirou abruptamente dele, então ele vai ter que começar do zero. E por que o pai tá fazendo isso com o filho? Bom, porque o filho, ele encontrou o amor da sua vida, quer casar com essa mulher, e os dois se casam realmente, criam uma família, uma casa juntos, e o pai não aprova, então ele não vai facilitar a vida do João Pedro. Mas mesmo assim, mesmo o João Pedro tendo que começar do zero, ele não desiste da nossa mocinha, ele quer se casar com ela e realmente se casa, vai viver com ela. Só que no meio desse processo de se reerguer, ele vai se envolver com pessoas que não são legais. E aí, ele vai preso. Por isso que o nome do livro é Desde que eu errei. Desde que ele errou. Porque ele se envolveu com pessoas que não são legais. E, minha gente, a nossa mocinha na primeira vez, ela descobriu e falou, olha só, se você se envolver de novo, não vai ter perdão. E ela vai descobrir que ele ainda tá envolvido. E é nessa segunda vez, inclusive, que ele é preso. E quando ele é preso, ele sabe que ela o odeia, ele vai pra cadeia, sabendo que o grande amor da sua vida o odeia, e sabendo também que o grande amor da sua vida está grávida e ele não vai conhecer a filha deles por enquanto. Ele vai passar 5 anos na cadeia, lá ele vai conhecer o Christopher, tá bom? E quando ele sai da cadeia, o Christopher dá toda a assistência, o apoio, ajuda muito ele. E quando ele sai da cadeia, ele tá determinado a reconquistar o amor da sua vida e conhecer a sua filha. Eles ficaram 5 anos separados, ela não foi visitar ele nenhuma vez, e vocês vão descobrir depois o porquê, tudo o que aconteceu. Aqui vai falar dos erros dele, né, desde que ele errou, mas vai falar também dos erros de todos os protagonistas dela, o pai dele também, o irmão também, que é o vilão. Gostei muito de João Pedro, gostei muito da nossa mocinha também, ela se mostrou uma protagonista muito forte, uma mãezona, e quando ele vai lá reencontrar com ela pra reconquistá-la, ela não vai facilitar a vida dele, ó. Ele vai penar. E ele também vai conhecer a sua filha finalmente. A relação dos dois é muito fofa, é muito linda. A filha dele é uma gracinha, uma fofurinha. E a relação dos dois é incrível. Ao longo da história ele vai tentar a todo custo reconquistar a mocinha. E é uma relação muito, sério, muito apaixonante, mas ao mesmo tempo tem muita mágoa, perdão, erros aqui, né? Erros e acertos dos personagens. Dos dois lados, inclusive, e eu amei. Gostei muito, 5 estrelas, 0 defeitos. Amei do início ao fim, devorei. Minha mãe também leu e amou. Lançamento recente da Callie Ferry. Todos esses livros estão disponíveis no Kindle Unlimited. Desde que eu errei também não tem um toque tão sensual, mas tem as suas preliminares, tem a paixão do casal aí rondando. E é muito interessante também. Então, se você não conhece essa autora, nunca leu nada dela,
Leia, porque vocês vão amar. Ufa, falei muito mesmo, tô até o quê? Com a garganta seca. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, curte pra mim, por favor, te convido a se inscrever aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Comenta aqui embaixo, e aí, gostou das dicas de hoje? Ficou curioso para ler algum livro? Já tinha lido algum desses livros? Aproveita o Kindle Unlimited, que vira e mexe tá em promoção, e lê bastante livro, bastante dica. Vira e mexe vou trazer dica de romances e livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Comenta aqui também as leituras recentes de vocês, porque eu vou adorar saber. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Manda pra galera que gosta de ler, que gosta de romance, que gosta que lê no Kindle Unlimited, porque isso ajuda muito o trabalho aqui no canal. Te convido a me seguir lá nas redes sociais. Bora bater um papo. Pode me chamar no direct, que eu respondo todo mundo. E não se esqueça que todo domingo, sem falta, tem vídeo novo aqui no canal. Beleza? Um super beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!